nasci em Fortaleza, de pais de classe média, média. A minha mãe era professora de escola primária, de grupo escolar, normalista, dizia-se na época. Então, a princípio, era que ele queria um filho padre. Foi por isso que eu fui seminarista da Prainha por 2 anos. Também dispensado, tal como no Colégio Marista. Infrator avant la lettre. Não sabia que o jovem infrator ia me ensinar muitas coisas, inclusive o valor epistemológico da infração, e que ele faz desobediência civil, não infração. O Colégio Marista, que se chamava Colégio Cearense, educação formal comum. E aí eu tive a ocasião de passar 10 anos até o segundo científico. Naquela ocasião, escrevi um artigo que se chamava Educação Marista. Novamente, sou chamado a viver um episódio semelhante ao do seminário da Prainha. A minha crítica era reflexiva, era a possibilidade de refletir sobre a educação marista, que se passava comigo, com meus colegas. Nem isto, apesar de ser um bom aluno, fazer parte do grupo dos oficiais do colégio, que portavam um distintivo de oficial. O diretor do colégio chamou meus pais e disse que não era para matricular tal aluno, aquele aluno. Efetivamente, fui fazer o 3º ano do colegial no colégio de arquidiocesano. Foi assim que me despedi do Colégio Marista. Foi de letras clássicas, grego e latim, na Faculdade Católica de Filosofia, Letras dos Maristas, porque era um poeta, fazia parte do grupo de novíssimos, movimento estudantil. Já começava nos seus inícios, professores simpáticos que muito me impressionaram. Professor de literatura brasileira, que à noite ia pegar as meninas num passeio público. As empregadinhas que o professor conhecia, dava atenção a elas, conversava com elas. No curso científico, eu tive a impressão, a intenção, a ocasião de frequentar a Aliança Francesa. Me dei muito bem, curso completo incluindo literatura, né? Em seguida,
por causa dessa frequentação longa e completa, me foi concedido a bolsa de estudos em Paris. Em 52, era uma bolsa para o estudo da língua. Eu fui procurar a psicologia espontaneamente, de minha própria iniciativa. Eu devo a Lauro Oliveira Lima, educador Fortaleza, Ceará, a ideia de fazer um curso de psicologia. Eu dava aula de francês em vários colégios de Fortaleza, inclusive no Colégio do Lauro Oliveira Lima. Fez a poupança e consegui ir para a França, Paris. Fiquei alguns anos. Não fiz pós-graduação tão somente na França. Me graduei na França. Licença lettres. Tanto assim, na volta ao Brasil, eu fiz validar o diploma na Sorbonne, que era a única universidade de Paris naquela época. A partir de 53, quando ele dava o seminário no Hospital Santana, na capela do Hospital Santana, eram 40, não mais, assistentes, ouvintes. Ele voltou a Freud, como costumo dizer. Ele voltou a Freud, que se perdia. A leitura de Freud dos anos 50 inspirada nos norte-americanos, nos emigrados por causa da guerra, misturava Freud com o seu aspecto revolucionário e misturava com programa de adaptação, de psicologia adaptativa, que convinha aos Estados Unidos, que entrava na guerra e não mais saiu. Em seguida, houve a Guerra Fria. Na Guerra da Coreia, ainda estava na Europa. Influenciou meu estudo e a minha determinação política de atuação no movimento da paz, de inspiração comunista, marxista-leninista. Por causa da guerra, Lacan conheceu Lévi-Strauss, que voltava dos Estados Unidos, antropólogo francês, e tinha conhecido nos Estados Unidos Trubetskoy, outros linguistas de importância, que já era linguística estrutural. Abandonávamos a filologia, que deve ter conhecido a filologia para reconhecer a linguística como sendo a disciplina que conhecia a estrutura, muito mais científica que a filologia. Era difícil fazer a história, manter a história como referência importante para a política
E Sartre nunca aceitou estruturalismo, que era incapaz de dar conta da história, suas determinações. Eu tinha feito estudos de letras, Saussure já conhecia antes de ir à França. No meu curso de letras em Fortaleza, Ceará, Ferdinand Saussure, um suíço que dava aulas em Paris na década dos primeiros anos do século XX. Então, Lacan falava em Saussure, que eu já conhecia. Então, tornou-se frequentemente, mais facilmente, para mim ter acesso a Lacan através da linguística. Lacan era uma pessoa amável na intimidade e detestava os inimigos dele, às quais se referia sem piedade. Então, aconteceu alguma coisa curiosa comigo. Eu encontrei Lacan 20 anos depois, em sua avó, em viagens aos Estados Unidos. Eu já era professor convidado, visitei escola de Harvard, e ele queria por todo custo ver Chomsky, que era professor de linguística no MIT. Eu frequentava o MIT, Harvard, sendo de Harvard, oficial de Harvard, frequentava o MIT. E foi por isso que eu tive o segundo contato, 20 anos depois, com Lacan. Ele era muito amável na intimidade, muito polêmico, protréptico, convencia, o objetivo dele era convencer as pessoas que ele estava certo. Histriônico, era um palhaço o sublime palhaço. Deixou escrito os textos que reuniu em 66. Chamo escritos. Os seminários foram reconstituídos pelo genro dele, Jacques Lameller, que era da École Normale e conheceu Lacan lá na École Normale. Houve muitas reações da parte de Sartre, principalmente. Via-se Lacan como uma pessoa conservadora. De fato, na sua juventude, ele era morraciano, de ação francesa. E depois, naquela época do pós-guerra, ele chegou a esconder militantes contrários da guerra da Argélia. Então, posição completamente diferente da sua juventude. Segundo
a visão comum tradicional. Nos anos 50, ele era estruturalista, mas depois, no fim da vida, com a introdução à referência do real, tudo mudou. Tudo mudou. Mais uma vez, tudo mudou. Então, ele é visto atualmente como uma pessoa, como um intelectual, um pensador de grande importância, a tal ponto que Alain Badiou, que teve muita importância para mim na filosofia, organizei 2 vindas do Badiou ao Brasil. Se refere a Lacan, dando importância à contribuição dele à filosofia, à psicologia, à psicanálise. Eu queria ser um professor de universidade, clínico do consultório, e queria praticar a psicanálise politicamente pensada. Aí que veio meu interesse pelo jovem infrator. Não consegui praticar meu projeto, senão 95 para cá. Com a sua aposentadoria? Com a minha aposentadoria. Volto da França porque eu sou brasileiro, cearense, voltadas a raízes. E conhecia o movimento de Juque. A Juque eram uns intelectuais, estudantes universitários que acompanhava a política brasileira, real brasileira, população desgastada pela miséria dos anos 50. Celso Generoso foi o mais marcante para mim. Para o Rio de Janeiro, que pensava em encontrar a acolhida, grande cidade, capital do Brasil, até então, e pensava em encontrar a acolhida. Me casei no Rio de Janeiro. Minha primeira mulher, da qual estou separado, apesar de grande amizade permanecer entre nós, Angelina Leite Ribeiro Garcia, me acolheu no Ministério da Saúde, onde pude trabalhar na campanha de erradicação da malária, como psicólogo, assessor de Hortêncio de Holanda, do Ministério da Saúde. É fantástico isso. Acho que Educação sanitária. Então, foi por aí eu comecei. Ao mesmo tempo, sabia da existência do Pierre Weil, em Belo Horizonte. Pierre Weil é um psicólogo francês que se estabeleceu no Rio de Janeiro, vindo ao Brasil. Passou para Belo Horizonte como
chefe do departamento de formação de pessoal na década de 50, creio eu. Eu mandei um telegrama para ele dizendo da minha formação na França e da minha intenção em continuar trabalhando em psicologia. Ele me fez um convite para introduzir a técnica de treinamento pessoal. Ele me fez o convite de trabalhar com ele no Banco da Lavoura, ao mesmo tempo que me anunciava a possibilidade de ingressar na UFMG. Efetivamente, logo transferido para Belo Horizonte, comecei a trabalhar no UFMG. Originalidade que consiste em unificar a psicologia, pretexto para a unidade da psicologia, unificar a experiência humana na Terra, neste planeta, dando a ela uma transcendência com a qual nunca concordei. Mas era uma pessoa em busca da perfeição. Era sedutor por esse lado. Por outro lado, politicamente muito conservador. Mosse Belém Teixeira, grande amigo, conheci através do Tocarei de Assis Bastos, um paulista que trabalhava também no Banco da Lavoura e na universidade. Então, foi apresentado a Mosse Belém Teixeira, intelectual de ponta em Minas Gerais, naquela época. Ele era diretor do Departamento de Ciências Sociais. Lá fui... Na UFMG? Na UFMG. Lá fui de início trabalhar no Departamento de Ciências Sociais, em Psicologia Social. Quando veio o Departamento de Psicologia Autônomo, organizado pelo professor Pedro Parafita de Bessa, estando na direção da faculdade professor Veloso, Arthur Versiani Veloso, eu me encontrava em Belo Horizonte trabalhando com Pierre, e Pierre me levou para o UFMG. Já estava no UFMG trabalhando em ciências sociais com Mosse Belém Teixeira. Então, troquei de departamento, fui para psicologia, como maneira natural. Então, encarregou-me Pedro Parafita de Bessa introduzir a psicologia social, montar um curso de psicologia social. Uma cadeira de psicologia social dentro do curso de psicologia? Uma cadeira de psicologia social, exatamente, que se chamou Setor de Psicologia Social.
introduzimos a realidade brasileira, contemplando o público que ignorava a psicologia social, até então elitista. Fomos procurar a periferia das grandes cidades. Então, mudou tudo. Mudou a lógica adotada. Consequentemente, mudou a política adotada da década de 60. Marx, Sartre, também a psicologia social tradicional, oficial. Não era possível passar ao largo da psicologia social. A bibliografia atual, naquela época, longe de Marx e Sartre. Então, era preciso ler, conhecer, para que um movimento autêntico surgisse dela mesmo. Cheguei lá e conhecia o funcionamento dos hospitais na França, onde se trabalhava com muita intensidade as novas técnicas de condução do tratamento psiquiátrico, não é? Então, o Jorge me pediu para fazer um experimento que eu tinha em mente, que um dia determinado inverteu-se completamente a hierarquia do hospital. Médico passou a ser marcador de pacientes, secretaria-geral, atendente de consultório. Por um dia, diretor não foi diretor, cozinheira na portaria, invertia tudo. Decorrido o dia, reuni todo mundo para contar a experiência nova, nunca produzida. E Jorge Paprock foi muito feliz me convidar, aceitando essa ideia. É preciso ser muito original, como ele para aceitar essa mudança de regime. É um belo exemplo da psicologia que eu tentava praticar, a psicologia social. Bartleby é um livro que é escrito Herman Melville, em 1853, em Londres. O funcionário do escritório Bartleby, em Wall Street, respondia às demandas do seu chefe. Me referia não
não cumpria. Ele dava jeitinho de não cumprir. Não que ele se negasse a fazer. Preferiria não. Depois vou encontrar o jovem infrator que diz me incluir fora essa equivalência. Me incluir fora dessa frase muito original. É um paradoxo, né? Me incluir fora dessa. Segundo, pensava eu, por hipótese, que eles estavam trabalhando e pensando numa lógica não predicativa. Então, eu fui atrás de uma lógica não predicativa. Encontrei Guimarães Rosa. O meu tio, o Arete, o caçador que virou onça, ensinado por mestre Gersino, daqui mesmo, de Serra de Lagoas. O mestre Gersino, depois de ensinar a peça, perguntava ao seu público de psicólogos como é que eles iam atender a favela para quem trabalhava esse mestre Gersino. Mestre Gersino de Capoeira, não da universidade, não tem mestrado nenhum. Então, ele perguntava como iriam atender quando procurados pelos favelados, jovens infratores. Então me dei conta que havia um desafio muito grande. Qual é a lógica que sustenta o irregular? Promovi uma outra maneira de pensar do jovem infrator. Não está contemplada nenhuma vez, nenhum escrito, nenhuma instrução, nenhuma política pública contempla essa maneira de pensar. O mestre Gersino me ensinou a pensar essa lógica não predicativa. Dei supervisão às psicólogos trabalhando junto aos jovens infratores. Conheci de perto, vi as casas, numerosas casas, entender o mundo deles, apreciar o mundo deles, a criatividade deles. Só se pondo no avesso da psicologia social, ele se encontra jovem infrator, tal como ele é. E interessante pensar que um dia foi procurado pelo colega Oriane Magela, da Faculdade de Engenharia, da Escola de Engenharia, Humanidades, passariam a fazer parte do programa de engenharia de sistemas, no caso. Eu respondi apresentando a ele o jovem infrator. Disso resultou uma experiência muito rica, que se chama Selex. O que é o Selex? O Selex é um curso irregular para irregulares nos laboratórios de informática, de eletricidade,
e Comunicação da Escola de Engenharia, funcionando até hoje. O público dele eram os infratores. Era dado, os instrutores eram alunos de engenharia, realizando pequenos projetos que interessassem aos meninos, jovem infrator. Construir uma pilha que funcionasse corretamente, um barco, máquinas, essencialmente. As soluções apresentadas pelos jovens infratores se impunham à realidade, na realidade brasileira. Como pode o jovem infrator receber essa mensagem, esse ensino, adaptando para analogia, ao que já sabe, Então, soluções são híbridas. Nós vivemos num país cujas soluções frequentemente são híbridas, não totalmente marcadas pela ciência, mas também faz provas de grande criatividade e invenção. E terminei pelo valor epistemológico da infração. Os meus colegas psicólogos costumam vir me pedir supervisão. Nessa ocasião, são tratados casos que eles encontram no dia a dia do seu trabalho, nos tribunais, assessorando os juízes. Me coloco à disposição deles para pensar com eles os problemas que eles enfrentam. Vara de família, vara da juventude, da criança. Fernando Ottoni tem me chamado frequentemente para pensar com ela as questões que se encontram na interface da psicologia, da psicanálise com o direito, não é? Com os problemas, as questões que são levadas ao tribunal da vara da criança e do adolescente, não é? Uma primeira fase caracterizada por o termo operadores do simbólico. Então, o simbólico é aquela instância que os operadores do direito, os psicólogos e os psicanalistas encontrariam no simbólico um lugar especial, constância da lei, pois era assim uma questão da interface psicanálise-direito. Eu quero dizer que em determinado momento eu mudei completamente de visão e passei a orientar os meus trabalhos, as minhas supervisões
para o real. Real da realidade brasileira, em vez do simbólico lugar da lei, mais importante para mim, a partir de então, que era o real do jovem infrator, como ele vive, dá prova de grande criatividade para sobreviver. Em 79, 80, 81 são as datas, não é? Onde ele visitou por duas vezes o Brasil. Ele pensou a política sem partido, manter-se fora do Estado, ao mesmo tempo que ele frequentou o seminário de Lacan, percebeu a contribuição da política à psicanálise. E com isso, ele nos deixou uma série de reflexões, uma leitura de Lacan que não deixa a menor dúvida da importância da política. O filme do Marcos Prado mostra bem quem ela era. Ela era uma catadora de lixo com o qual assegurava a sua sobrevivência. Com Estamira, fomos aprender os primeiros passos da presente reflexão. Era catadora de lixo no aterro sanitário no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Era catador de lixo, de onde tirava o seu sustento, onde encontrava seus companheiros, com eles praticava a sua filosofia. Vamos refletir sobre essa face de Estamira. Era muito falante. Ela era portadora de sofrimento mental. Psicótica, ela foi atendida pelo Serviço de Saúde Mental. Medicada, ela está sob efeito psicofármacos. Não, mas isso não diz tudo. Todos esses procedimentos não esgotam a questão suscitada por Estamira. Há algo mais. Estamira inventa, faz sua trajetória, inventa seu território, onde ela passa com seu sofrimento mental, que dura, mas ela tem uma duração de vida, mas não é crônico. A guerra, a batalha da reforma psiquiátrica, essa palavrinha cronicidade. Psiquiatras tradicionais consideravam
a doença mental crônica por toda a vida. Amém. Entrei em contato com o Marcos Prado e me emprestou a cópia do filme. Então, foi nos primeiros a organizar sessões nos hospitais, nas reuniões onde se debatia assuntos psiquiátricos. Me trata com o meu trato, que eu te trato. Me trata com o teu trato, que eu te devolvo o teu trato. E faço questão de devolver em triplo. Onde já se viu uma coisa dessa? A pessoa não pode andar nem na rua que mora, nem trabalhar dentro de casa, e nem no trabalho nenhum, em lugar nenhum. Onde o senhor já se viu? Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Que só fala em guerra e não sei o quê. Não é ele que é o próprio trocadilho? Só para otário, para esperto ao contrário, bobado, bestalhado. Quem já teve medo de dizer a verdade? Largou de morrer? Largou? Quem anda com Deus dia e noite, noite e dia na boca, ainda mais com os deboches, largou de morrer? Quem fez o que ele mandou, o que o da quadrilha dele manda, largou de morrer? Largou de passar fome? Largou de miséria? Ah, não dá. Não adianta. Ninguém, nada vai mudar meu ser. E eu sou esta mira aqui, ali, lá, no inferno, nos infernos, no céu, no caralho, em tudo quanto é lugar. Não adianta. Quanto mais essa desgraça, esses piolhos de terra suja, amaldiçoada, excomungada, que renegou os homens como o único condicional, mais ruim eu fico, mais pior eu sou. Perversa eu não sou não, mas ruim eu sou. E não adianta. Antes de eu nascer, eu já sabia disso tudo. Antes de eu estar com carne e sangue. É claro, se eu sou a beira do mundo, eu sou esta mira. Eu sou a beira, eu tô lá, eu tô cá, eu tô em tudo quanto é lugar. E todos dependem de mim. Todos dependem de esta mira. Todos. E quando desencarnar, vou fazer muito pior. Era a fala dela, não é? Era a filosofia dela. Delirante. O delírio contém a verdade dela. Então, ela falava para uma dimensão do além, crítica, religiosa crítica. Por exemplo, do filho dela, que frequentava os evangélicos sectários, e a Astamira entrava em contato constantemente duro com este menino, filho dela, pelo atraso que o sectarismo com que ele vivia a religião dele. Novas formas de existência. A Astamira criou e pôs à disposição de todo mundo. Com a reforma psiquiátrica, deu-se início a uma grande transformação que eu reputo indispensável. Lembraria o aparecimento da agente comunitária de saúde mental. Ela é recrutada
no bairro, na favela, na periferia onde moram. É condição indispensável morar lá na favela. Manicômio no Brasil é dispensável. Toda a psiquiatria do setor é pensada em termos de rede de atendimentos. É pensada atualmente em termos de convivência e de ambulatório que dispensa a internação. Tudo que diz respeito à interface da psicologia com a política, da psicanálise com a política da psicologia social, com a política interfaces. Eu trabalho consultório, não é? Em consultório. Nós estamos a poucos metros do divã. Então, ao mesmo tempo, trabalho em aplicação em políticas públicas, denunciando, me parece justo, descobrindo novas coisas, como Bartleby me ensinou. O jovem infrator me ensinou, que não estão nos manuais de psicoanálise oficiais. Entende? Eu faço questão de manter o consultório e, ao mesmo tempo, a aplicação na coletividade, no coletivo, principalmente da periferia. Desobediência civil, que se considerar a infração desobediência civil. Acima de tudo, a infração é o resultado do ECA, que não soube Estatuto da Criança e do Adolescente, não foi capaz de pensar a criatividade no jovem infrator, a originalidade do jovem infrator. E com isso permaneceu a gravidade da infração. O ECA foi feito para repensar a realidade brasileira, que não é pensada completamente com o sistema penal, com o Código Penal, não é? Então, não foi bastante o ECA, não foi bastante. Aconteceu que o Brasil adotou o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, pensando com isso quitar a sua dívida com o jovem infrator. Não é verdade que quitou dívida alguma. A repressão não dá conta do problema do jovem infrator. Ele representa uma verdade do Brasil neste momento. A verdade está com eles, a dívida que nós temos para com a juventude do Brasil.
dívida impagável. Sócrates foi rejeitado porque corrompia a juventude. Na atualidade, Sócrates bem poderia voltar para expor aos meninos jovem infrator um contato com a realidade política do Brasil, fazê-los participantes da política brasileira, seja através do rap, grafite, da expressão corporal, a fala dos jovens que começa a me incluir fora dessa, que terminaria participantes de política pública, cujo objetivo seriam eles mesmos.